Boa tarde, pessoal. Hoje é sábado, 27 de março, e eu tô aqui com a Soninha. Boa tarde, Sô. Boa tarde, Lu. Boa tarde, muito obrigada por mais essa oportunidade. Demorou esse ano, mas já chegou a minha vez. A Sô estava me contando que ela falou: cadê a Luciana que não me chama mais? E aí eu falei para ela que eu captei o pensamento dela e falei: por que Muito eu não chamei mais fortemente. a Soninha? Mas hoje a Sô está aqui. Muito fortemente, Lu, você captou, porque eu acho que foi bem forte mesmo. O que eu falei foi com o plano espiritual. Eu falei, ué, o que aconteceu? Você sabe que eu sou meio doida, né? O que aconteceu? A Luciana me esqueceu. Pois Aí você me chamou, eu fiquei muito feliz. me cutucaram. E o bom é que a Sô, ela é muito fácil, né? Você fala, Sô, vamos? Ela, vamos? Aí eu falei, Sô, pode ser às 6? Pode. Pode ser 6h30? Pode. Falei, é a Sônia. Estou aqui. Eu só não faço aquilo que não dá, mas aquilo que dá a gente faz. E eu acho que a oportunidade que a gente está tendo agora, já iniciando aí Sim, o nosso estudo de hoje, a nossa conversa de hoje, eu acho que nós todos estamos tendo a oportunidade de vida. Essa semana eu recebi um videozinho muito interessante, né? Que tinha mais ou menos uma moral assim. A humanidade quer tanto viver e está esquecendo, quer tanto preservar a vida e está esquecendo de viver. sim. Aí eu falei, ai meu Deus, que paulada no meio da minha cabeça. O que a gente está Verdade. fazendo errado, né, Sô? Na verdade, se a gente pensar na coisa do erro, a gente não vai sair do lugar, não, Luciana, que talvez É. seja esse um dos nós que a humanidade está tendo de presente divino, né? Desse grande mestre, deste grande pai, arquiteto, criador deste universo mesmo, de Deus, para a gente ver, olhar que a gente não tem erro. Nossa, a gente não tem erro, a gente só faz um monte de besteira. Não, a gente não tem erro, que a gente não tem que se matar na culpa, porque senão a gente vai criar um mar, né, de lamúria, Sim. né, de encontrar quem é que eu tenho que a quem é que eu tenho que matar, né? Ou ao que é que eu tenho que matar se eu tenho essa culpa, né? Sim. Uma vez que a gente está vivendo aí dentro da história da humanidade, da história do Cristo, a gente está vivendo a semana que antecede, né? Nós estamos vivendo a semana que antecede a Páscoa. Né? Sim. Amanhã é o momento em que o cristianismo vai pensar na história de Jesus como chegando numa grande cidade para ir para um grande calvário. Olha que legal, eu fiquei tão feliz com essa coisa, porque nós vamos falar um pouco hoje no nosso evangelho de suicídio, não é isso, Lu? Sim. Isso Nós mesmo. vamos falar. Eu vou falando, vai arrepiando. Deixa eu falar que eu estava assistindo Kardec, é que não dá para virar aqui. Mas eu não sei. Eu viro e mexo e estou assistindo. E cada hora que eu assisto esse filme, parece que é a primeira vez que eu estou vendo, sabe? É Porque muito bom o filme, né, Sô? o filme é bom e às vezes tem umas coisinhas que você fala, cara, eu não tinha percebido ainda, eu não tinha É. ouvido isso, né? Fica E a aí a dica gente aí, hein? é verdade, é a dica. E ó, tá no Netflix ali gostoso, você vai lá, tranquilo, tem muita coisa boa, né? Eu acho que essa semana seria legal a gente ver o nosso lar que a gente tem. A gente tem muita coisa bacana para a gente estar vendo nessa semana, né? Sim. Inclusive pensando na mensagem de hoje, que eu vou deixar com você, e conforme você vai lendo aí as nossas questões, a gente vai falando um pouquinho no entendimento que a gente tem dentro da doutrina. Está certo. Então, Sô, a gente vai hoje finalizar o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e a gente vai fazer 3 questões que tem aqui, que é a 29, a 30 e a 31, né? Vamos pedir que os nossos anjos da guarda nos orientem, né? Que a gente aproveite bem esse tempo, que a gente consiga compreender, né? E levar para todo mundo que está assistindo uma reflexão nova, né? O que o Evangelho tem para a gente. Então, ó, a primeira pergunta, que é a 29, é assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha,
com o pensamento de torná-la útil? Essa pergunta já é meio estranha, né, Sô? Ela é estranha, ela é estranha. Vai, fala aí, vamos lá. O moço ele está desgostoso da vida, está meio triste e tal, meio macambúzio, mas ele não quer se matar. Ah, agora eu entendi melhor. Ele não quer ele dar cabo da vida dele. Uhum. Aí a pergunta é: será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Agora eu entendi melhor, Sô. Vamos lá? Bom, vamos pensar que eu comecei a falar um pouquinho aí dessa coisa da culpa, né? Eu falei, puxa, a gente fica sempre buscando alguém para uma situação que a gente não tenha coragem, não tenha coragem de tomar uma atitude, e coragem de tomar uma atitude diante da vida é olhar para a vida do jeito que ela está e ter a ciência de que se ela estar do jeito que ela está, ninguém é culpado. Nós permitimos e fizemos com que ela estivesse do jeito que está. Mas imagina que eu ia estar aqui pensando nessa dor que eu estou sentindo, seja ela física, seja ela moral, seja ela emocional. Nunca. Ai, gente, eu vou dizer para vocês, nunca não, sempre. Nunca não, sempre. Sempre, sempre. Sabe uma coisa que a gente chama, a gente vive estudando na doutrina, que a gente fala assim, olha, você tem uma coisa, eu tenho, você tem, a humanidade tem um atributo dado por Deus que é inerente a qualquer ser vivo, né? Que é aquele ser vivo que está munido da sua consciência, toma posse dela, que é o livre-arbítrio. Sim. Amados, não tem, a gente não foge disso. E aí você começou com uma moçada, e eu acho que a gente vai... Vamos começar para a moçada, para depois chegar na turma dos moços de 60 anos. Olha que lua, esse ano 60 aqui, ó. Olha! Tá? Vamos lá, vamos entender isso? O que está acontecendo hoje? Vamos lá. Então, amados, quem está nos ouvindo, eu vou pedir assim, ó, a nossa primeira prece deste momento, que eu sei que já fizeram muitas, é assim, para agora e respira. Você respirou, você está vivo. Eu quero dizer para você que você está vivo aqui, ó. Tá no planeta Terra, pisando na Terra, tá? Então, não tem jeito. Nós temos assim, ou a gente abraça a vida da gente e olha para ela com todo o respeito que a gente tem pela gente e fala, eu fiz isso comigo, eu permiti que meu irmão me ofendesse, eu permiti que eu não tivesse uma vida financeira boa, eu permiti que as pessoas me humilhassem, eu permiti que as pessoas me amassem, vamos colocar as coisas também boas. Tudo é permitido por nós. Não adianta a gente falar, não, mas eu não me lembro disso. Não. A gente se lembra, se a gente fizer um exame de consciência, a gente vai se lembrar. Que às vezes uma palavra, um pensamento, tá? Um comportamento que a gente tem no dia a dia vai fomentando, vai alimentando as coisas que acontecem conosco. Haja visto que o Cristo, Jesus, esteve aqui, não foi para salvar ninguém. Ele esteve aqui para dizer assim, olha, trilha seu caminho, joga tudo, entrega tudo que você tem. Não foi isso? Entrega tudo. Você quer vir comigo? Você quer mesmo saber o que é salvação? Entrega tudo. E aí, nós humanos, porque vamos pensar naquele ser humano, lá na época de Cristo, que queria muito segui-lo e que estava muito apegado à própria vida, aos seus bens, às suas terras, aos seus parentes. Ele disse, larga tudo. Mas quando ele disse larga tudo, largar tudo, gente, não é que você vai jogar a sua casa, não é isso que ele veio dizer, era tira aquele ranço que a gente tem, que se eu não tiver essa casa, eu não vivo, se eu não tiver a melhor roupa, eu não saio para ir no aniversário de um amigo, tem gente que não sai, se eu não puder fazer tal coisa, eu não faço outra, então ele falou, é nesse sentido de larga tudo que você tem, porque tudo que você tem é passageiro. Nada é eterno aqui. Nada, absolutamente nada. E aí, voltando na nossa pergunta, para a gente entender como nós, muitas vezes,
não temos a coragem de dar cabo, como diz a Luciana, à nossa vida, e a gente vai buscar caminhos que nos leve a isso. Então, eu vou lá, eu vou trazer uma coisa muito séria aqui. Estamos vivendo uma pandemia. Opa, todo mundo, a humanidade está no mesmo contexto. Não tem mais para Chico e nem menos para Francisco. Tá Chico e Francisco tudo no mesmo balaio. Então, se você tem dinheiro, você está vivendo a pandemia. Se você não tem, você está vivendo. Se você está dentro de casa, você está vivendo. Se você está trabalhando, você está vivendo. Então, não tem nada. Mas tem duas formas da gente poder olhar isso. Talvez tem mais, mas eu vejo duas. Primeira forma, é o que eu estou fazendo aqui. Alguém já se perguntou o que é que eu estou fazendo aqui em 2021? Passei por 2020, cheguei agora, vou chegar 2022 e vamos muito mais, muitos da gente, muitos não vão, tá? E não tem nada errado. É isso que eu quero que a gente pare para pensar. Não tem nada errado. Os nossos irmãos que estão indo embora em massa. Tem um propósito espiritual que eu não tenho noção de como falar, mas eu estou dizendo para vocês, não tem nada errado. Por isso que eu falei, o erro não cabe. Existe um compromisso espiritual de todo ser humano que chega nesse planeta. Um dia ele veio, ele vai nascer, ele vai passar uma trajetória aqui. Dentro dessa trajetória, ele tem um compromisso espiritual consigo, primeiramente, diante a Deus e de Deus, porque ele falou, eu vou te dar. Se ele nos deu a oportunidade de voltar ou de chegar a primeira vez, né? A gente não veio só. Só que ele disse, olha, você terá livre-arbítrio para escolher e eu vou te dar a misericórdia de você não lembrar o que é que você tem que fazer lá, como é que você tem que agir. Porque senão seria muito fácil ou seria muito difícil. Muito fácil para aquele ser que já está um pouco mais evoluído de segurar os trancos que vai ver, né? É a família que ele está dentro, é os amigos que ele vai... É os empregos que ele vai ter que circular, os cursos que eles vão precisar fazer. Nada na vida do ser humano é em vão, não existe isso. Né? Mas aí, e também tem aquele espírito que ainda está muito embrutecido, muito envolvido espiritualmente com as suas vidas anteriores. E se chegasse aqui na situação da luz, da gente ter uma luz, de saber o que é que a gente veio resolver nessa encarnação, de repente não consegue ficar. Então, tem isso, a gente tem esse véu, esse grande véu, que o nosso desenvolvimento espiritual, no sentido da nossa reforma íntima, do nosso entendimento, da nossa transformação de empatia, de se colocar no lugar do outro, de responsabilidade, de ascensão espiritual, vai nos permitindo crescer e a gente vai dando conta das aflições que a vida nos põe, porque Jesus nunca disse que era fácil. Ele sempre disse que era possível. Mas ele nunca disse assim, ele falou, olha, entrega para mim seu fardo, que eu vou deixar um pouco mais leve aí para você. Por que ele vai deixar? Não é que ele vai tirar de nós. O que nós temos que fazer enquanto encarnados aqui, gente, ninguém vai fazer. Um pai não faz por um filho não faz por um pai. Cada um tem que dar conta do seu problema. Por isso que eu disse que Jesus não veio salvar ninguém, ele veio de verdade nos mostrar um caminho. E eu conversando com a Lu um pouquinho antes, eu falei para ela que a vacina para qualquer vírus já está pronta. Pode vir a pandemia que for, a vacina já está pronta. Porque Jesus veio nos dar a solução do remédio, gente. Qual é o remédio que a gente tem na mão? É o amor. É o amor. Então, não adianta, a gente vai tomar uma vacina, que eu não vou entrar nesse mérito, nem não é esse o nosso propósito, mas o propósito é dizer, olha, eu não estou dando conta, mas eu vou para o baile funk, que esses caras estão tudo doido. E é isso que eu quis trazer essa moçada, lembra? Porque eles estão lá. Na verdade, esses meninos estão se colocando numa situação extremamente de vulnerabilidade. E mais, eles não estão só se colocando à beira desta morte física que a gente está falando aqui do suicida. Ele está junto com ele, levando todo mundo que está ali e mais todo mundo que está fora dali. Não sei se vocês conseguem me entender, eu estou trazendo a situação do baile funk porque eu acho que este exemplo é o que mais
mas esclarece aqui a minha cabeça dessa primeira pergunta. Eu não dou conta, porque vocês pensam que assim, ó, nós temos hoje, dentro de tudo que eu venho estudando, as crianças de hoje são crianças extremamente especiais, eles são inteligentes, eles vieram pronto para trabalhar com essa nova tecnologia, mas eles estão meio perdidos. Porque nós, adultos, aí eu vou trazer para a minha época de sessentinha aqui, olha. Nós tivemos também, os nossos pais tiveram uma vida diferente. Não teve essa pandemia, mas teve gente que viveu a pandemia da polio. Teve gente que viveu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que estava aí, mexeu com o mundo inteiro, né? E aí, ó, meu neto está gritando aqui, tá? E o gordo chegou. Tá? E aí, o que acontece? Acontece que a gente vai vivendo isso e a minha geração é assim, o meu filho não vai passar pela dificuldade que eu tive. Estou me colocando. Desculpa, me lasquei, vou usar a palavra aqui, de trabalhar, de fazer tudo para não faltar para isso, para aquilo, porque eu já vinha com essa ideia de que ele não precisava passar por tanta dificuldade. E hoje o meu questionamento é, será que eu ajudei de verdade o meu filho? Ou eu atrapalhei o meu filho a ter atitude, de ter coragem de tomar algumas atitudes? Uhum. Gente, eu estou me despindo nesse evangelho aqui para trazer para vocês, porque a gente é humano, então não tem erro. Eu fiz aquilo que era melhor para mim. Mas hoje eu consigo olhar e eu tenho uma criança de 2 anos que vai fazer na minha casa, né? Que é o meu neto. Eu tenho meu filho com 25 anos, ainda há tempo da gente sentar e discutir com esse adulto de 25 anos, que ainda é um adolescentão, né? E a gente começar a criar novos caminhos. Não é à toa que eu estou dentro do magistério trabalhando com o povo jovem. Sim. Não é à toa. Então, por isso que eu falo, a gente não está no lugar errado, gente. Nós todos estamos no lugar que devemos estar. E se a gente não tem coragem de dar cabo à nossa vida, muitas vezes a gente procura, e às vezes até, gente, eu não estou julgando os meninos que estão indo para o baile funk, eu estou trazendo uma situação, porque um ser humano que pensa um pouquinho, ele respeita um pouquinho assim a vida dele. Porque se ele pensasse um pouquinho diferente, ele ia lá e se atirava da ponto-socorro. E a gente está vendo que tem muito adulto, e não só jovem, que não está dando conta. Essa semana mesmo eu tive uma informação de uma mãe que o filho foi embora em virtude da Covid, ela não aguentou e ela se matou. Ai, que dó. Ela literalmente se enforcou. Nossa. Então, não é isso. Tem gente, e a gente sabe, né, respondendo já essa primeira questão, de que o suicida, ele é um ser que requer muito cuidado, porque, na verdade, não é Deus que vai fazer, e nem é Jesus, e nem é o plano espiritual, e não é ninguém que vai fazer com que essa alma, porque o espírito ele é livre, ele é curado, ele é sagrado, que essa alma sofra. E aí a gente vai entender o que se tem dentro de uma situação de umbral. É a mente da gente, é esse nosso lado de remorso, de medo, de culpa, que nos faz ficar lá, às vezes, eternas e eternas vidas, e a gente sempre tem aí eu falei do nosso lar, né? Tem aquela equipe que vai lá naquele trabalho amoroso para resgatar aqueles que, num vislumbre de luz, lembra que que existe um Deus e que ele pode se dar a oportunidade de se desculpar, né? Porque não existe culpado para Deus. Então, eu vejo a primeira pergunta é isso. Então, a gente vai buscar mesmo, né? Tem gente que come demais, tem gente que se droga demais, tem gente que vai para a situação do alcoolismo, tem gente que come doce que nem um alucinado, aí a diabetes acaba matando, porque a ansiedade vai matando o ser humano, né? Cada um encontra um caminho de fuga. Então, o suicídio é isso. O cara que não tem, né? O cara é bom, né? Mas o irmão que não tem coragem de dar esse cabo, ele vai buscar em outras situações uma forma de indiretamente estar se matando. É isso. A primeira pergunta eu vejo nesse sentido. Muito bom, Sô.
Eu vou ler a resposta, tá, Sô? Por favor. Olha só a resposta que São Luís deu, né? Ele falou assim: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida. E, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-los aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então, não quer dizer nada, né, Sô? Se ele resolveu servir a pátria, se ele foi lá, né, com a intenção de morrer, né? Ele não, a gente não pode, tirar, né, o mérito daquele que nos dá a vida é eterna e o estar aqui é uma brevidade. Aí, se a gente lembrar disso, tá tudo certo. A gente pensa que pode enganar Deus, né, Sô? Ah, o tempo todo. A gente pensa, não, eu vou fazer assim, porque aí ele vai achar, né? Não vai ser suicídio. Não, de jeito nenhum. Mas, ó, tem uma máxima que diz assim, de boa intenção o inferno tá cheio. Aí a gente entende essa máxima. Sim. Eu sou, lendo aqui, o inferno tá cheio. Lendo a resposta, ele fala assim, né? Que a verdadeira abnegação é o cara que vai lá. Então, eu pensei nos profissionais de saúde, né? Os caras estão trabalhando. Essa é a segunda pergunta aí, ó. É a segunda, então não vou entrar. Não, mas você já está respondendo. Faz a pergunta e já vem com essa aí, porque é a resposta da segunda pergunta. Então, vou fazer a segunda. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? E aí? Sim ou não, Lu? Não, né? Não, claro que não. Né? Porque aí é o cara da saúde que está trabalhando lá há mais de um ano, correndo risco, mas ele está fazendo o possível para se proteger, está trabalhando, servindo o próximo, né, Sô? Exatamente. Olha aí, você está falando das beatitudes que a gente tem, né? Da solidariedade, da fraternidade, né? Na verdade, a gente não pode, imagina, a gente vai considerar um médico um suicida, a não ser que ele realmente... Porque, veja bem, tem uma coisa muito séria, ó, olha a diferença de eu sair da minha casa agora, me arrumar bonitinha e ir lá para o baile funk, né? Eu vou chegar lá, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou dançar, eu quero saber de máscara, eu quero saber de álcool. Álcool é só o que eu ingiro, o resto é tudo o resto. É diferente daquele ser humano que sai de dentro da sua casa e vai para frente de uma guerra. Porque, na verdade, a gente está numa guerra, né? Ele vai na consciência de que ele pode não voltar para casa. Não é que ele vai porque ele quer morrer, não é isso. Mas ele sabe que aquilo que ele tem que fazer o coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande, independente de todos os cuidados que ele tenha que tomar e que ele toma, seja um médico, seja um enfermeiro, seja pessoal da limpeza, da recepção, não importa. Não importa. É a mesma coisa, seja um professor, seja um coordenador, um diretor que tem que ir para a escola, receber uma família que está sem o seu pão de cada dia para servir um almoço para ele.
A gente não sai de casa, eu não saio da minha casa, não, eu saio da minha casa com todos os cuidados que eu tenho, eu chego na escola, eu tenho todos os cuidados, eu tenho cuidado de não deixar ninguém entrar sem máscara, de todo mundo ter que passar pelo protocolo de limpeza, de usar o álcool em gel, de passar o pezinho naquele tapete. Por quê? Porque não é só a minha vida que eu estou preservando, eu estou preservando a vida de todos, mas ao mesmo tempo estamos todos vulneráveis do mesmo jeito. Sim. Eu volto para minha casa de novo, eu tenho a minha família, eu vou entrar e fazer todo o meu protocolo. Então, qualquer funcionário, qualquer pessoa que sai da sua casa hoje, né, para fazer um trabalho social, um trabalho, porque não deixa de ser, não é porque eu estou na escola, mas está ganhando para. Não, é o meu trabalho. Mas se eu quisesse, eu podia inventar qualquer coisa e falar, não vou. Porque a gente sabe que isso pode acontecer comigo, com qualquer ser humano, e a gente tem que entender, tem gente que está morrendo de medo. Sim. Não é de Covid, não, tem gente que está morrendo literalmente de medo. Né? Então, eu digo assim, agora vamos trazer os médicos, vamos trazer esses pioneiros, vamos trazer esse pessoal que está mexendo com a vacina aí, gente, que está mexendo direto com o vírus. Entendeu? Eles não estão fazendo isso na intenção de que eles morram, ao contrário, todo mundo está ali buscando a vida, mas fatalmente, dependendo da sua história espiritual, isso pode vir a acontecer e está acontecendo, isso é fato, tá? Esses nossos irmãos nunca serão chamados por suicida. Sim. É diferente uma coisa da outra. Respondemos a segunda questão aí. Tá? Então, quando a gente faz um trabalho com amor, com solidariedade, com fraternidade, buscando de verdade ajudar o outro, mas consciente de que nós estamos numa situação de vulnerabilidade, ainda assim é o nosso compromisso, nós não estamos nos matando, não. Tá bom? Exatamente. Só para garantir aqui, vamos ver o que o São Luís falou, tá, Sô? Por favor, sempre ele, fia. Ó, ele falou assim: não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe. Ele está falando, né, Sô, que para Deus tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo, gente. A gente pode... Bom, Daniel teve na boca lá, junto com os leões, né? Eu acho que estão aí... Gente, a situação é tudo metaforicamente dizendo, estamos todos vivendo uma situação lá atrás, cada um dentro do seu contexto. Mas, assim, a situação é sutil tanto quanto. Pois é. Então, né, quem está aí trabalhando, né, não só no hospital, mas na escola, no banco, motorista de ônibus, né? As pessoas vendendo a sua máscara ali fora, dentro do mercado, não, gente. A gente precisa de muita oração. Sim. A gente precisa muito fazer essa ligação divina mesmo, para proteção. Essa é a nossa grande vacina. Sim. Essa é a grande nossa vacina. Mas, então, a última, Sô? Bora lá. Não estouramos o tempo ainda não, né? Que agora eu fiquei preocupada. Quando você fala de tempo, eu já entro em pânico. Não, tá tudo... Tá no controle aqui. Beleza. A última pergunta fala assim, ó. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Também achei essa pergunta meio estranha, Sô. Não é estranha, não. Vamos pensar que a gente está vivendo aí, e vamos trazer de novo a história, né, o histórico da vida de Jesus. Uhum. Tá? Jesus sofreu, ou não? Sofreu. Olha aí a pergunta. A pergunta é: Jesus sofreu muito, 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 muito.
tá? O sofrimento dele, para nós, é o quê? É o nosso alento. Olha, como pode a gente saber que ele mesmo disse, né? Que ele foi para a cruz em prol de que a humanidade pudesse entender o amor do nosso Pai Criador. Então, ele se colocou no meio daquela dor todinha, né? E com ele está arrastando aí humanidades, ele está arrastando pessoas para voltar, né, para aquela morada, porque na casa do meu pai tem um lugarzinho para cada um de vocês, existem várias moradas e eu vou encontrar com vocês lá. Então, essa terceira pergunta, ela é meio capciosa mesmo, se a gente parar para pensar e falar assim, poxa, mas o cara tá... Não, é na dor que a gente vai mostrar qual é o tamanho da nossa fé. Uhum. Então, veja bem, quantas pessoas que a gente não conhece, aí eu estou falando com você, comigo, com todo mundo que vai assistir, né, o nosso evangelho aí, e vai também refletir, que a gente fala assim, cara, esse ser humano sofre tanto, mas é uma pessoa que me dá uma paz, que eu vou lá para tentar levar um pouco do meu alento, eu saio de lá tão alentada, que eu fico até com vergonha. Eu fico até com vergonha. Eu vou lá reclamar para a pessoa de uma dor de dente, né, Sô? A pessoa tem uma dor muito maior e não está reclamando. E não está reclamando, ao contrário, ela está mostrando que aquela dor não é ela. E talvez seja esse uma das maiores lições que a gente tem que aprender. As dores físicas que nós temos, as dores emocional que a gente tem, elas não são a gente. É isso que Jesus vai dizer, a nossa essência é pura. Ele veio dizer, nós todos já estamos perdoados. Então, ele veio falar, olha, eu vou para a cruz, né? Eu vou levar chibatada, eu vou ganhar uma coroa de espinho, eu vou sangrar, eu vou me dilacerar para mostrar para vocês que esse corpo físico ele tem que ser respeitado, mas ele não é você. Sim. Eu vou mostrar para você que se você tiver fé, se você acreditar, todas as dores morais que te colocarem, você vai superar porque não é você. Às vezes, olha, às vezes a gente cria um mundo emocional tão grande de uma maledicência. Então, eu vou falar mal da Lu, vou falar logo para o Júnior mesmo, né? Vou ligar para o Júnior e vou fazer a maior fofoca, ó, uma fofoca. Júnior e Lu estão quantos anos juntos, né? Casados, filhos estão crescendo. Só que assim, Júnior, nesse momento, tá com a cabeça, tem alguma coisa ali que não tá legal, ele vai escutar aquilo que eu tô falando e ele vai criar dentro dele já um universo. Ele já cria, porque a nossa mente é muito rápida, não precisa de muita coisa não para acionar os gatilhos. E aí eu posso criar uma desavença tão grande ao ponto de destruir uma família, e não é só a família em si, porque cada um vai para um canto. É destruir um ser humano que tinha tudo e tem tudo dentro da vida dele para ser o que ele é, uma pessoa do bem, para aquilo que a Lu é. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Que a gente precisa não acreditar nas verdades que são impostas para a gente, sem a gente se certificar se aquilo realmente corresponde àquilo que somos moralmente. E isso Jesus também nos disse. Ele não falou para a gente acreditar, ele disse assim, ande, faça o caminho que eu estou fazendo, né? Porque se você só acreditar, sabe a fé cega? A fé cega é aquela que eu falo, o meu discípulo acredita, e no dia que ele vê que a Sônia não é tão humana assim, no sentido de não posso não ser humana, não ser perfeita, vai cair por terra. Ele se perde aí. Então, é nesse sentido que a gente precisa tomar esse cuidado. E assim como as nossas dores físicas, gente, o nosso físico, ele envelhece. Porque faz parte de um sistema, a gente está num sistema aqui de terra, que tudo tem a sua evolução e tem o seu tempo útil. Não dá, a gente não vai ficar eterno. Então, quando eu disse para vocês lá no começo, lá que eu recebi aquele videozinho dizendo assim, olha, a gente está tão preocupado em
salvar a vida e não morrer que a gente não está vivendo. E isso, de repente, é preocupante para a gente, porque não é para a gente deixar de viver, claro, é para a gente viver com cuidados, isso é outra coisa. A gente não tem que ser negligente, a gente não tem que ir para o oba-oba, a gente tem que se cuidar, ficar em casa, sair com necessidade, né? Respeitar o idoso, respeitar aquela pessoa que tem uma vulnerabilidade física maior, porque a gente pode estar melhor preparado para enfrentar uma Covid, mas pode ter gente que está muito fraquinho, tá? Imunologicamente não tá legal. E não precisa ser uma pessoa de tanta idade. Já visto que a coisa está mudando. Agora, né? Graças a Deus, os velhinhos aqui estão ficando mais fortinhos e os novinhos é que estão tendo mais dificuldade. Né? Então, a gente vê que é uma situação que ela vai mudando de acordo com a circunstância. E essa terceira questão vem falar justamente isso para a gente. Que este momento de dor que nós todos estamos vivendo, que sirva para a gente olhar para um amigo, para um irmão, seja pelo telefone, uma videochamada, um e-mail, e falar assim, olha, você não está sozinho. Porque tem muita gente achando que está sozinho. E a solidão maior não é a gente estar trancado dentro de casa, gente. É o nosso coração estar vazio e a nossa mente estar perturbada. Isso pode ter 500 pessoas junto com a gente. Se isso não estiver legal, nós vamos estar mal do mesmo jeito. Sim. Agora, isso não exime da gente estar vivendo esse momento de dor, porque é um momento de dor. Mas não enaltecer essa dor, porque o que está realmente prolongando essas mutações é a nossa cabeça. Nós tivemos, né, muitas mensagens espirituais durante o ano passado. Na verdade, a gente vem tendo informações, gente, desde que eu me conheço por gente. Desde que me conheço por gente que eu sei, porque minha avó falava, minha mãe falava, meus vizinhos falavam, o padre falou, né? Quando eu conheci o kardecismo, eu aprendi junto com os livros. Estamos vivendo num processo de evolução. O nosso planeta foi massacrado. Nós, seres humanos, massacramos o planeta Terra. Porque quem está nessa onda maluca é o ser humano, não é os animais, não. Não é o cachorro, não é o gato, não é o papagaio, não é a cobra. Não são eles. Somos nós. Então, a gente já tem que ver daí, tá? Outra coisa, a gente precisa também parar para pensar no seguinte, ó, as árvores continuam dando fruto e a gente está comendo e tem que comer mesmo agrotóxico tem que comer para ficar nutridinho, eles também estão bem. Olha como Deus é Pai. Porque a gente podia estar vivendo um caos mesmo, de tudo tá danado mesmo, tudo tá contaminado, e não é bem assim. Porque nós somos os únicos seres vivos, né, que eu conheço, não sei se tem mais outros, né? Porque os animais eu ainda fico naquela coisa, eu acho que o meu cachorro pensa, ele até fala comigo. Eu não entendo muito o que ele fala, mas ele fala, gente, eu tenho certeza. É verdade. Mas nós pensamos, nós refletimos e nós podemos mudar alguma coisa. Pode vir a vacina que tiver, se a nossa mente não mudar, se o nosso coração não mudar, se a nossa atitude não crescer, amados, pode não ser Covid, vai ser qualquer coisa ali na frente. Porque este planeta e esta geração, e nós estamos fazendo parte, estamos vivendo de uma transformação mundial, é planetária. A Terra não será nunca mais a mesma. A gente está vivendo o expurgo da Terra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo tudo que a Terra foi somando aí, ela está trazendo, porque ela vai ser uma Terra onde as pessoas que viverem aqui estarão num processo de regeneração, de cura. Isso é muito sério e isso que a gente precisa parar para pensar. Amados, não se cura uma ferida sem antes tirar, desculpa a expressão, todo o pus que tem ali dentro. Se antes não tirar toda a inflamação, a infecção, se não tirar, não tem cura. Então, esta vacina física, ela é só
Eu falo, eu tenho até receio, porque vamos começar a vibrar amor nesta vacina, porque tem muito interesse aí atrás, que eu não vou entrar nesse mérito. E são esses interesses que as coisas estão travando. E a gente precisa, como um bom espírita, como um bom cristão, lembrar de Deus e começar a vibrar amor para essa vacina. Que venha realmente aquilo que nós humanos precisamos para estarmos fisicamente fortes. E isso não significa que a gente vai viver eternamente nessa terra, filho de Deus. Nós vamos passar por aqui. Eu brinco, a pessoa fala, se não é Covid, é tropeção, é engasgo, é de sorrir. Tem gente que morre de rir. Ó, literalmente morreu de rir. A gente não veio para ficar. Não. O plano espiritual está precisando das nossas orações. O plano material nosso, estamos precisando um dos outros. E a gente teve muita informação e a gente tem informação. A gente precisa aprender a se amar, gente. Sim. É isso que essa terceira questão vem trazer para a gente. Olha, a resposta está aí. Você quer se atentar quanto àquilo que você tem, porque a tua vida é eterna, quer viver um bom tempo lá no umbral? Pode ir. Deus não vai te castigar, não é castigo de Deus isso, pelo amor de Deus, não é mesmo. É você que se colocou lá, mas você tem a oportunidade de olhar para essa dor e falar, ai caramba, Deus, estou morrendo de medo. Ele fala, tá mesmo, filho, tá morrendo de medo. Ai, Deus, eu estou muito preocupada. Ele fala, tá mesmo, estou vendo aí toda a sua preocupação. E aí ela vai falar, qual o remédio? Ele vai falar assim, lembra de Jesus? Lembra dele? Qual o remédio? Vá para a cruz. Vai para a tua cruz agora e fala, Deus, está doendo, está sangrando, mas eu acredito em ti. Se a minha fé é viva, eu vou passar por isso. E se eu tiver que ir por este motivo, que eu vá na situação de não ir como um suicida, mas ir como alguém que cumpriu aquilo que veio predestinado para este momento. Exatamente. Mais do que nunca, né, o amor e os ensinamentos de Jesus, a gente precisa tirar eles da boca e colocar na nossa ação, né? É no trato com a família, né? É no trato com o próximo, com o desconhecido, né? A gente ainda curte muito fazer uma calúnia, né? Opa! Uma fofoca, né? A gente gosta de puxar o tapete do outro, né? E o mundo pede, né? Esse novo homem, essa nova mulher, né? Esse novo espírito. Pede um pouco mais de alma e um pouco mais de calma. Exatamente. Vou ler a resposta, tá? Por favor. Olha o que o São Luís falou com relação a aceitar os seus sofrimentos, tal, e usar isso como proveito para os outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. É isso, gente. A gente tem a resposta. Na verdade, é assim, tomar coragem também, sabe, Lu? Eu tenho uma parte do evangelho que eu gosto muito, 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 muito. Vira e mexe, eu estou pensando nela. É mais fácil mesmo a gente julgar o outro do que a gente ter coragem de olhar para dentro da gente, tirar aquela ferpinha que está aqui nos olhos, sabe? Ai, meu Deus do céu, porque é dolorido, é doloroso a gente perceber que muitas coisas na vida da gente só são porque a gente não teve coragem ou não tem coragem de dizer um não, de fazer diferente, porque o ser humano, ele, na maioria das vezes, ele acostumou a viver mal. É Sim. Sério mesmo, eu falo, gente, tem gente que não gosta de amor, e hoje eu vejo que as pessoas que evitavam, tinha gente que assim, não vem me abraçar, não me toca. E hoje a gente vê que assim, a pessoa olha assim, tudo que aquele ser quer é um abraço, e hoje eu tenho que falar, e olha, não pode. Agora ainda não dá, não, né?
mas a gente vai se abraçar. A gente se abraça agora com o olho, né, Sô? A gente faz, ai. Vai lá, força aí, não se entrega não, vai dar tudo certo. Não, mas é por aí mesmo, é por aí. Mas vai passar, gente, vai passar. Não tenha dúvida, até a uva passa. Né? Como que é o motorista olha que ela passa e a gente fica gostosinha, fica docinha, né? Tem gente que tem problema de açúcar, come uma uva passa, porque ela tá passada, ela tá docinha. Tá bem docinha. Passou o processo dela. E a gente vai ter essa doçura no momento em que a gente se reconhecer, que eu acho que é isso. Eu me reconhecer em você, você se reconhecer em mim, e assim, me reconhecer naquele serzinho que está sentado lá na praça, que está precisando de... Quando a gente se reconhecer, a gente vai falar, cara, peraí, vamos, a gente já está abraçado, né? É verdade. Gente, o suicídio não é opção, tá bom? Porque a vida não acaba, né? O sofrimento não acaba, só piora, né? Então, somos espíritos eternos, né? Plantamos e colhemos o tempo todo. Então, vamos tentar fazer sempre o melhor, né? Que o desespero não seja o nosso guia, né? Pelo contrário, a confiança em Deus, a fé no futuro, que vai tudo dar certo. É isso mesmo. Olha, se tem uma coisa que eu tenho feito, é assim, quando eu vejo que eu estou assim, eu paro e respiro. Ai, estou viva. Então dá tempo de fazer alguma coisa, estou viva. Então, respira, né? Porque é a forma, é a conexão que a gente tem com o mundo, é a respiração. Você está respirando, cara, você está vivo. Dá para mudar. E tá vivo, não sei como. E aproveita, liga para o Júnior. Liga para aproveita esse dia, né? Aproveita essa oportunidade. Não fica aí perdendo e não tenha senão, não é nem vergonha, não é uso, mas não tenha senão de ligar e falar assim, dá para fazer uma oração que eu estou aqui muito perturbada e eu estou precisando de luz? A gente reza. É sério isso, gente, porque de verdade, não pensa, a gente está vendo, né, vivendo uma situação que aos nossos olhos está muito dolorido, mas e o que está atrás dos nossos olhos que a gente não tem a possibilidade de ver? Essa guerra espiritual, ela deve estar sendo assim, por isso que eu falo, gente, não tenha medo de rezar, não tenha medo de falar, Deus, eu confio em você, porque ele precisa disso para falar, você vai ter força. Porque a guerra é grande, eu falo, gente, o que está aos nossos olhos está muito fácil, agora o que está lá atrás, essa é a nossa fé. Então, não tem medo, não. Pode chamar, chama mesmo, tá? Põe uma música bacana que você gosta. Você gosta de música clássica, vai lá, ouça lá o Beethoven. Você gosta de uma música popular, vai, escolhe alguma coisa gostosa de ver, que te traga. Tem tanta música bonita que fala de amor, que fala de luz, que fala de sol. Traz as coisas positivas, porque é aí que a gente vai se fortalecer. Isso vai passar. Isso mesmo. Tá? A gente vai escolher como é que a gente quer passar isso. Tá? Porque tem muitos irmãos precisando das nossas forças, das nossas orações, do nosso carinho, deste amor mesmo. E o que nós temos hoje para dar, sem ter que ninguém pagar, é o amor de Deus. E a gente vai entendendo o que é esse amor agora. Você não precisa pagar. E quanto mais você dá, mais você vai ter para dar. Tá? Então, oi. Ontem a gente teve a notícia, né, de um amigo nosso, um palestrante espírita, o Manolo Quezada, que ele desencarnou. Eu vi no Facebook. Né? Ele desencarnou vítima do Covid, e hoje um amigo também do Seara do Mestre, nosso amigo Beto Toledo, desencarnou, estava internado, né? A gente às vezes pensa que os nossos irmãos que estão desencarnando, que eles perderam, né? A gente pensa, poxa, né? Perderam essa luta. Não, né? Não. A morte, gente, ela é uma libertação para o espírito, né? Então, assim, quem continua aqui sofrendo é a gente que está aqui, né? Esses irmãos são amparados, né? Seguem a sua caminhada espiritual, a gente vai se reencontrar, né? São pessoas que, igual a gente, vão colher o que plantou, né? Então, assim, a gente fica triste, mas a gente tem certeza que a vida continua, né? Que eles se libertaram do corpo doente, mas o espírito
pode ter se curado de muita coisa vivendo essa experiência, né? Com certeza. E mais ainda, eu estava lendo aí, não sei aonde, porque eu vivo lendo, gente, eu tenho problema de déficit de atenção, já falei isso para vocês, né? Então, tem coisa que, para mim, eu fico com o contexto, mas o texto inteiro é complicado. E o que você está falando, Luciana, eu acho que é muito prudente que a gente fale nessa finalização deste momento de evangelho. Amados, a gente não veio aqui para brincar. A gente brinca também, a gente sorri, mas a gente está em trabalho o tempo todo. Até no nosso sorriso, no nosso brincar, tem um trabalho muito grande. E eu tinha dito a vocês aí, um pouquinho antes aí, que quando a gente tem que ir, chegou o nosso momento, a gente vai por qualquer circunstância. Muitos de nós, não sei, talvez eu, não sei quem mais, estou aqui agora, mas Deus sabe o que é que me espera para daqui a pouco. Vamos voltar com essa situação de que, aparentemente, eu ouço a coisa assim, perdemos mais. Não, nós não perdemos nada. No mundo de Deus não tem perda. Lembra disso? Não perdemos nada. Ninguém está se suicidando, a não ser, e aí eu volto a falar das pessoas que se colocam em grande risco. Porque, veja bem, um corpo físico debilitado ao extremo, né? A gente não pode dizer que não exista uma morte prematura. Nós temos, sim, situações das tais situações que a gente fala que é os acidentes de percurso. Tá? A gente vê grandes acidentes que pessoas perdem a vida, e às vezes muitos daqueles lá, a gente tem inclusive relato que não era realmente o momento de ir, mas por imprudência, né? Que a imprudência não deixa de se colocar, nós não nos colocamos numa situação de vulnerabilidade de suicídio. Tá? Eu vou para uma estrada, eu vou lá com o meu carro 300 por hora. Cara, podia não ser o meu dia, mas eu estou brincando com o perigo. Se o meu corpo físico se arrebentou inteiro, o meu espírito não tem como ficar aqui, minha alma não fica num corpo assim. Mas eu acredito que a maioria, eu não estou dizendo generalizando tudo, porque quem sou eu para isso, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão indo embora em virtude desta pandemia, e por Covid mesmo, porque eu também tenho certeza que muitas mortes foi para conta do Covid, aí até por outras questões que a gente tem aí, políticas, que não é o nosso caso espiritual aqui, né? Porque nós tivemos um tempo que todo mundo só morria de Covid, meu Deus do céu, eu tive pessoas que morreram, literalmente foi coração, infartaram, mas chegou lá para liberar, tinha que ser com Covid, foi com Covid mesmo, tá? Então, tem essas coisas que a gente sabe, mas as pessoas que já estavam comprometidas a passar por esta experiência, dentro daquilo que é possível na história de cada um, colaborando, porque essas pessoas que estão indo também estão colaborando, tanto com o mundo físico, quanto com o mundo espiritual. Veja que para o físico, a medicação não está funcionando, então, olha lá, tem que se trabalhar outras coisas. Para o mundo espiritual, era aquilo mesmo, eles precisavam, porque, querendo ou não, a gente sabe que por mais estrambelhado que a gente chegue lá na hora do nosso desencarne, nós estamos aqui vivendo uma situação de ter o conhecimento da palavra, de conhecer o evangelho, de saber o que é um passo, então fica mais fácil para o plano espiritual também na hora do resgate deste irmão no plano espiritual, do que e ele vir a ser um trabalhador lá dentro e até um trabalhador para a gente aqui, porque ele está melhor preparado. Então, que Deus os receba, né? Com toda a luz e com toda a força. Que abrace, porque a tristeza faz parte. Cara, ninguém está preparado para perder, nós somos egoístas. Lembra que eu falei? Nós somos apegados. A gente é apegado até o chulé que a gente tem. Ah, não vou botar um talquinho, porque eu já gostei tanto desse cheiro que eu não quero mais nem ficar longe dele. É sério isso. O apego é isso. Você está entendendo? A gente tem esse apego. Você vê o tamanho do Matheus? Ele está sem camisa aqui, porque o calor desse apartamento ainda. Ele passou aqui, eu falei, é o tamanho das costas do meu filho. Parecia, era assim, ó, agora está assim. Te juro, Matheus, ó, negócio. Mas é isso, amados, de verdade. Então, é doloroso, sim. Claro que a gente quer ficar aqui o tempo todo. A gente quer ficar, mas se a gente lembrar que a gente não vai ficar aqui o tempo todo, fica mais fácil. Vamos viver um dia por vez. Isso mesmo. Um dia por vez. Sim,
Sô, muito obrigada. Vamos Eu encerrar. é que agradeço. Vamos encerrar. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal do Naufé? Eu quero falar para o pessoal do Naufé, eu quero falar para o pessoal que vai assistir, eu quero deixar isso, que a gente não desista da vida. Que a gente não desista de olhar para este mundo e falar assim, cara, ele é nosso. Porém, a gente não é eterno aqui. Então, que a gente realmente continue orando, fazendo as nossas vibrações, fazendo os nossos autopasses, entrando num processo de meditação, nos cuidemos, porque cada ser que esteja bem hoje é uma lamparina, sabe aquela lamparina lá, é uma gotinha do óleo que o plano espiritual precisa para que a chama da vida, desta vida enquanto vida, deste amor enquanto amor e desta presença divina enquanto presença divina, não apague deste planeta. Então, não vamos desistir não, gente. Tá ruim, mas podia ser pior. Pensa nisso. Tá ruim, mas eu tô aqui, mas eu vou fazer isso ficar melhor. Porque eu posso. O poder de Deus está dentro de cada um de nós. Exatamente. Não espera do outro, faz a sua parte. E ajuda o outro. E ajuda o outro. Porque se você fizer a sua parte, eu fazendo a minha parte, eu já estou ajudando um monte de gente sem fazer nada para o outro. É verdade, é verdade. Porque a gente acha que tem que ir lá, não. Imagina, a gente não pode nem pedir mais uma colher, um copo de açúcar. Não tem pode que tomar não? café sem açúcar. Ah, não, vai ficar batendo na casa da vizinha? Tadinha. Vai de Vai máscara. saber, né? Mas eu digo assim, então, é nesse sentido. Tchau, meu amor. Vem dar tchau aqui, ó. Dá tchau aqui, o evangelho está acabando. Manda um beijo. Tchau, tchau, neném. Vai lá, tá cheiroso. Sô, vamos rezar então? Vamos. Eles vão para a casa da outra avó. Vamos, tá? A oração você vai fazer? Quer que eu faça para a gente fechar esse evangelho? Eu quero que você faça. Faço. Então, eu vou pedir para minha família aqui, Mateus, Ari, Bruna, que também entrem num processo de oração, depois vocês saem, para a gente poder fazer essa gratidão. Convido a todos vocês para fazer mais uma vez, vamos respirar. Foram muitas informações, o Evangelho veio hoje numa situação tão prudente, eu acho que sempre tudo é muito certo. Então, vamos agradecendo a Deus por este momento, vamos nos recolhendo dentro de nós mesmos, olhando a nossa luz interna, sentindo a presença de Jesus, a presença da vida no nosso coração batendo. Vamos acalmando a nossa mente e vamos nos colocando aos pés de Deus, nosso Criador. Levantando as nossas mãos e dizendo ao Pai, Pai, estamos aqui. Usa-nos de acordo com aquilo que podemos te dar, Pai, neste momento. E que tudo aquilo que a gente possa dar nesse momento seja, Senhor, para toda a humanidade, o bálsamo, o amor, o carinho, o remédio, o alento que um coração precisa, que uma mente precisa. Abençoe, Senhor, o nosso planeta Terra, todos os seus dirigentes, que esses homens que nós colocamos no poder em qualquer uma das situações de Estado, de país, possa de verdade lembrar que representa cada filho de Deus e que representa no sentido de termos uma vida física boa, com uma casa para morar, com o pão de cada dia, dentro da humildade que tiver que ser, com uma saúde sendo cuidada. Senhor, tem coisas que é inerente à vontade de qualquer um homem, mas se todos os homens se unirem em prol do amor, em prol da felicidade, da luz, da serenidade, nosso planeta vai estar melhor o quanto antes. Agradecemos a Mãe Terra por acolher todos nós indistintamente. Agradecemos a toda a espiritualidade, a todos os planos
espirituais de recolhimento dos irmãos que estão voltando, daqueles trabalhadores que estão aqui trazendo os novos irmãos, as novas almas que farão parte do novo mundo, desse nova terra, e que todos aqueles que estão sendo recolhidos, Senhor, independente da sua religião, do seu credo, da sua conta no banco, Senhor, seja acolhido com todo o amor, com todo o cuidado pelo plano espiritual. Que as nossas vibrações sejam agora para esses trabalhadores, trabalhadores do plano espiritual, trabalhadores do plano físico, que todos possam ser envolvidos no mais tenro amor de Deus. Que a luz do Senhor, Senhor, prevaleça sobre todos os lares, hospitais, presídios, asilos, orfanatos. Enfim, Senhor, aonde tiver um filho teu, trabalhando em prol do outro, possa receber agora esta vibração de amor vinda dos nossos corações, vinda dos nossos pensamentos e mente. Enfim, Senhor, que dentro dos nossos lares possa ser envolvido com toda a luminosidade de limpeza, através das equipes que limpam o nosso ambiente, parede, teto, piso, que nos dê passes, que fortaleça, que limpa e que equilibra, e que nós possamos estar juntos em oração e, logo que possível, fisicamente, em pró do agradecimento da vida. Feliz Páscoa para todo mundo. Que esta Páscoa diferente seja a Páscoa que Jesus veio promulgar há mais de 2000 anos, onde o amor e a luz sejam nossa lamparina eterna. E eu encerro o nosso evangelho de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu e está em toda parte do universo, venha a nós o teu reino de amor e glória, e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita em todo o universo. Que o nosso pão de cada dia não venha nos faltar, e mais, Senhor, que possamos dividir com aquele irmão que esteja necessitado. Que a nossa vida seja eterna de acordo com a sua vontade e com o seu amor. E que não nos deixes cair em tentação, porque, Senhor, a tentação pode tentar afligir a nossa porta, mas aquele que vive em Cristo, tem em Cristo a sua ordem, nunca será perecido. E que o amor de Jesus possa nos unir, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Sou, muito obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço. Fica com muito Deus. Mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Um grande beijo aí para o pessoal da sua casa, tá bom? Muito obrigada, viu? Um beijo também aí para sua casa e para todas as casas. Muita luz. Gente, um beijo, fiquem com Deus, boa semana. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Beijo. Gratidão. Amei. Obrigada, Lu.